Raoni, seja muito bem-vindo. Primeiro eu queria agradecer por você participar aqui do nosso 15 minutos no Intrometido. E a primeira pergunta que eu te faço é, de onde é que veio o nome Raoni? Primeiro, parabenizado, Janildo, toda a equipe do Intrometido, agradecer muito a oportunidade. E o nome Raoni veio de uma inspiração da minha mãe. Eu nasci, mas passei uma semana sem nome, ela ficou olhando para o bebê e meu pai e minha mãe ficaram discutindo o nome. E ela leu um livro sobre o significado dos nomes e tinha uma identificação muito forte com o nome Raoni, aquele que acredita na vida e espera dela, no mínimo, a felicidade. É um nome indígena, né? Em Tupi-Guarani significa outras coisas, mas esse significado foi o que fez ela colocar meu nome de Raoni. Eu achei interessante, pensei que tinha algum parente indígena aí na história. Por falar em parente, você é primo de um grande amigo meu, a gente estava até falando antes da entrevista do Nicola. Você foi candidato e ele foi candidato na mesma época, Isso. Concorreram ao mesmo cargo. A família fica como nessa história? Ele teve a oportunidade de candidatar a vereador, depois já na outra ele foi candidato a federal, eu fui a estadual. Cada um tinha um nicho de trabalho, né? Eu tenho um trabalho mais voltado na Igreja Católica, Nicola com as comunidades, com os bairros. É um primo que a infância inteira nós compartilhamos de muitos almoços com a família, todo domingo era almoço na casa dele. É um primo que eu tenho um reconhecimento imenso. Então, quando há respeito na família, não tem briga. Então, a gente mantém um nível de amizade grande, cada um agora com sua família, então o tempo diminui menos. Naquela época nós não tínhamos tamanha responsabilidade. Hoje cada um tem sua família. Meu abraço, inclusive, a todos os Mendes. Me diga uma coisa, você falou aí da tua relação com a igreja, né? Você é conhecido politicamente por essa relação também que você tem com a Igreja Católica. Como é que dá para misturar política e religião? Se nós identificarmos que a grande movimentação política no mundo inteiro teve participação da igreja, ou uma bastante negativa e outras positivas, nós podemos identificar que a política é uma relação de transformação social. E a igreja está normalmente inserida nas transformações sociais. Eu não consigo desassociar a fé e a política. Agora, se você me perguntar, Raoni, você utiliza de um púlpito da igreja para pedir voto? Nunca. De alguma palestra que você dá, você pede voto? Nunca. Mas a tua religiosidade te influencia na hora de votar na Câmara? Positivamente. Ela não influencia do ponto de não reconhecer o laicismo do Estado. Eu reconheço o laicismo do Estado, agora 90% da população é cristã e esses valores eu carrego comigo. Agora, ela não influencia de deixar a lei, por exemplo, ser influenciada pela religiosidade. Não, sei separar bem as coisas, mas os valores que carrego comigo eu consigo fazer com que eles sejam implementados durante a votação na Câmara. Na Câmara não se decidiu nada a respeito disso, mas a tua religiosidade influenciaria, por exemplo, para você votar sobre questões relacionadas à identidade de gênero que estão sendo discutidas Na agora? religiosidade, volto a dizer, não. Eu sempre busco informações de pareceres científicos. Então, o plano municipal com ideologia de gênero, ela influencia negativamente na vida da sociedade. Qual é o conhecimento que eu tenho? Qual a religião me dá esse reconhecimento? Você é contra essas pessoas? De forma alguma. Tanto que 4 assessores meus comungam de outra sexualidade e eu não tenho dificuldade de convivência com eles. Eu tenho tranquilidade em responder sobre isso. Como é que era a tua relação com o ex-prefeito Luciano Agra? A gente sabe que vocês tinham uma amizade, você foi chefe de gabinete dele. Eu fui chefe de gabinete durante 5 meses. Né? A relação de amizade com Agra já veio dos meus pais. Né? São contemporâneos dos meus pais. E o respeito que ele nutria por minha mãe e pelo meu pai, eu tive a oportunidade de conquistar também esse respeito. Era uma pessoa extraordinária, uma pessoa que tinha sensibilidade acima de tudo, demorava a despachar, então a gente tinha dificuldade de dar algumas respostas rápidas, pelo estilo dele, que ele gostava de analisar criteriosamente. Então, a gente tinha algumas dificuldades de responder rapidamente a algumas pessoas que solicitavam naquele momento uma audiência, mas a gente conseguiu manter um elo de respeito muito forte e de confiança. Apesar de ter sido pouco tempo, 5 meses, eu acredito que o Dom Agra, que esteja lá em bom lugar, no céu,
ele teve o reconhecimento da sociedade como um todo. Você começou o governo na bancada do prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho. Depois ocorreu o rompimento. Por que ocorreu tudo isso? Eu não poderia romper em 2 meses de governo. O natural é que você dê um tempo de avaliação para saber se aquilo que foi se comprometido, que não é comum. O comum é se romper já no final de governo para você ter ou apoio a outro ou você dedicar-se, aproveitar o governo ao máximo. Dizem que só se traz no final, né? E aí o governo modificou o seu discurso. Era um governo que dizia, dialogava, e eu passei 1 ano para despachar com o prefeito. Era um governo que na prática começava a investir muito em uma área que não era cultural, era uma área de festas, e a gente não conseguiria ter respostas rápidas. Então eu dei um tempo de 1 ano avaliando o governo. Teve 2 episódios que marcaram o rompimento. O primeiro episódio foi a reeleição do presidente Durval, que o prefeito foi muito claro. Se você votar em Durval, você está fora da bancada. Eu disse, mas prefeito, nós terminamos a eleição agora, e o que a gente fez na eleição? Porque toda reunião minha, Lucélio estava presente durante a campanha. E agora tudo isso foi jogado fora por causa que você indicou votar em Durval, e agora porque Durval coloca o nome, eu vou pagar esse preço. Não, eu só tenho uma palavra, minha palavra foi dada a Durval, inclusive a seu pedido, e eu vou manter a minha palavra com Durval. Não, está na oposição. Então já houve o primeiro estranhamento nesse sentido. Quando foi em novembro, eu descobri, e aí eu descobri mesmo, que o prefeito não teria coragem de dialogar como ele dizia, que era o prefeito do diálogo. Ele pegou, retirou do ordenamento jurídico a lei de IPTU proporcional que a Agra tinha sancionado, sem dizer ao seu aliado e sem dizer à população, que eu acredito seja o mais grave. E eu não fico com pessoas que não têm a capacidade de chamar o outro e dizer, olha, eu vou ter que revogar a lei por causa disso, disso, disso. E você ficar sabendo pela imprensa e passar ainda 1 mês para ser recebido pelo prefeito. Eu não posso apoiar uma pessoa que diz uma coisa e pratica outra. Nos bastidores existia uma argumentação e uma acusação de que você tinha muitas nomeações na prefeitura, que seriam remanescentes ainda da gestão de Luciano Agra. Isso é verdade? É uma acusação mesmo que eles bolaram para justificar a minha saída. Né? Foi uma acusação de governo, mas nunca comprovaram de fato isso. Até porque eu sou muito cuidadoso nas minhas ações, atendi todos os vereadores, à época que fui chefe de gabinete, e no Sagres, no período que eu tive, só aumentou 100 e poucas pessoas. Então, qual era o argumento que eu tinha muitas nomeações ou muitas indicações? Essas indicações são do prefeito. Se ele acredita que eu tinha, ele fica à vontade para retirada. Como diz, ninguém acreditava que eu rompia. Agora, eu não sou um homem para entrar na política e ficar fazendo as mesmas coisas porque todo mundo não acredita. Essa prática política de achar que está tudo bom e por trás falando mal, eu não tenho. Todos os processos com Cartacho foram transparentes, claro. E é muito importante. Rodrigo Soares estava presente, meu chefe de gabinete e o chefe de gabinete dele na época. Então eu não tenho para que esconder, todos os 4 e comigo junto falamos a verdade. Quais são os partidos que você já passou, Raoni? Eu estou há 11 anos no PDT, nunca saí do PDT, a identificação com a educação. Você recebeu um convite há pouco, né, para ser candidato a prefeito, eu acho que é até do Genival Matias, que é do PT... Do B. Do B. Você pensa em sair do PDT? Eu tenho uma dificuldade de convivência. Pra você ter uma ideia, Janildo, semana retrasada houve convenção do meu partido e eu não fui nem chamado. Então, para mim é uma discriminação clara comigo de que o PDT não me quer no partido. Se não chama um único vereador da capital que se encontra hoje no partido há 11 anos, inclusive antes deles mesmo, e não tem o mínimo de respeito para convidar a participar da convenção, eu acredito que eles não querem a minha participação. O convite do PT do B muito me deixa honrado e aguardar o tempo necessário para que a gente possa fazer essa saída do partido. Mas você quer ser candidato a prefeito? Sente chamamento para isso? O processo legal disso ocorrerá o ano que vem. Se você perguntar, Raoni, você tem coragem,
tenho coragem. Raoni, você quer, eu não sou vaidoso. Mas o prazo para deixar o partido é um ano É antes. setembro. Isso aí é fato, né? Esperar a reforma política ser votada no Senado. Agora, em relação a prefeito, nós não podemos pegar por vaidade. Eu não posso dizer, não, eu sou candidato a mim mesmo, quero ser candidato de toda forma, isso é vaidade. Eu tenho um mandato de vereador confiado pelo povo de uma pessoa e eu tenho que dar conta desse mandato. Se esse mandato e as oposições se unirem, nós vamos ter um representante. Se vai ser eu ou vai ser outro, para mim não importa. Importa ter a oposição legítima que representa essa cidade, com o vereador Lucas hoje na Câmara, com o vereador Renato e com o vereador Raoni, ter um candidato a prefeito a João Pessoa. Raoni, você citou aí os vereadores Lucas de Brito, Renato Martins e você, que fazem parte do bloco de oposição na Câmara. Mas esses dois vereadores, eles são alinhados com o governador Ricardo Coutinho. Você também participa desse alinhamento? Como é a tua relação política estadual? Não tenho, né? Não votei em Ricardo, até porque quando Cartacho colocou o nome do irmão dele e quebrou a prefeitura, eu não tive absolutamente a oportunidade de identificar nesse conjunto de pessoas a oportunidade de me representar. Então, onde tem o PT, eu estou no lado oposto. Então, divergi e não tenho relação hoje política. Para encerrar, Raoni, você faz parte do bloco de oposição, talvez tenha sido o primeiro de alguns vereadores que foram rompendo depois. Eu não sei exatamente como está a situação de vereadores que saíram das secretarias, né, que deixaram cargos agora. O que você faria de diferente? Você diz que pode ser candidato a prefeito. O que você pretende fazer de diferente dos últimos prefeitos de João Pessoa, mais especificamente do prefeito que você faz oposição? Essa oportunidade que você me dá de fazer essa análise é justamente aquilo que eu tinha contribuído para eleger Cartacho. Inovação para a cidade era dar a oportunidade dos urbanistas e arquitetos terem influência maior no planejamento da cidade. Hoje nós não temos aquela barreira do Cabo Branco, apesar da existência de projetos, hoje não temos intervenções de mobilidade, hoje nós temos apenas um arremedo de administração que fala sobre diversos aspectos. Ofertar a diferença na política é você ter equipe que possa dar capacidade de resposta à população. Não deixar faltar, por exemplo, luva para profissionais dentários. Nós temos, infelizmente, Janildo, e aí é uma realidade clara durante a administração de Cartacho, um inchaço da folha de pessoal em detrimento dos investimentos. João Pessoa tinha 100 milhões de reais de investimentos próprios. Em 2013, inchou a folha em 65 milhões. Em 2013 para 2014, inchou a folha em 95 milhões. Então, se você tem uma administração enxuta, esse número de secretarias que vão se criando e se colocando pessoas em detrimento de pessoal técnico, é isso que a política precisa entender. Não dá mais para conviver com o PT na forma que está sendo nacionalmente, com 39 ministérios. E hoje em João Pessoa, similarmente, o PT incha a sua máquina em detrimento dos investimentos na cidade. Isso poderia ser diferente comigo ou qualquer outro gestor que tenha a capacidade de olhar o próximo como a si mesmo. Raoni, muito obrigado pela entrevista, sucesso, um forte abraço. Eu que agradeço, acesse pelas redes sociais, nós estaremos também repactuando aí o intrometido, raonimendes.com.br.